eu quero que faça isso, pode fazer, pode ir, porque enquanto você obedece, enquanto você mostra que você é dependente dele, Deus ele entra com providência e não deixa faltar nada. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, não vai faltar nada. Diga mais forte, diga assim, não vai faltar nada. Alabaxandarábia. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui nessa noite, não vai faltar nada, desde que eu seja a providência do teu lar. Agora imagina para Elias, está no palácio, saiu do palácio, e agora para o ribeiro. Será que foi fácil para ele? Sair do palácio, ir para o ribeiro e ficar escondido. Como é que um homem que estava diante de todos e diante do rei e profetiza, desafia o rei e desafia todos, vai agora ficar escondido? A profecia de Elias só se cumpre quando Elias obedece. Porque não adianta você profetizar e não obedecer. Meu Deus. Não adianta você profetizar e não obedecer aquilo que Deus está mandando. Deus está mandando você ir para a direita, você quer ir para a esquerda. Deus está mandando você ir para frente, você quer ir para trás. Tem gente que quer profetizar, está pronto para profetizar, mas não quer obedecer quando Deus manda. Aí Deus chega para o profeta e fala, ó, esse não é o lugar não. O lugar que você tem que estar é lá no ribeiro escondido. Aí Elias obedece. Quando Elias obedece, aí agora Deus assina por baixo. A profecia de Elias agora tem valor, porque enquanto Elias quisesse fazer a sua vontade, aquela profecia não ia se cumprir. Mas desde o momento que ele colocou no seu coração de sair para o lugar que Deus estava mandando, Deus estava confirmando na vida do profeta aquilo que estava no coração dele. Aí ele vai. Quando ele chega lá, o ribeiro vai dar água para ele. E o ribeiro é pequeno. Tem gente que quer ir logo pro grande, né? Porque o ribeiro estava diante do Jordão. O ribeiro estava diante do Jordão. Tem gente que se fosse no lugar de Elias, ia dizer, não, me coloca logo no rio. Porque o grande rio Jordão tem muita água. No ribeiro tem pouco. Mas nem sempre o lugar que é pequeno, nem sempre o lugar da escassez significa ausência de Deus. Nem sempre no lugar que é pequeno, no lugar que não tem muita coisa, significa que Deus não está lá. Porque nesse lugar que parece insignificante, é o lugar que Deus ele mostra a real presença para nós. Escute, a Bíblia vai dizer que Elias vai. Aí ele vai tomar água do ribeiro. Aí de manhã chegam os corvos trazendo o pão. Então o ribeiro dava água e Deus dava pão. Me ajude aqui. O ribeiro dava água e Deus ele dava pão. Então o lugar ele vai proporcionar algumas coisas, mas não vai proporcionar tudo. O lugar que você está, ele vai proporcionar algumas coisas, mas não vai proporcionar tudo. Por quê? Porque se o lugar proporcionar tudo, você perde a sua dependência de Deus. Se o lugar que você está te dá tudo que você precisa, você vai parar de olhar para Deus, vai olhar para a palavra e vai olhar para si próprio, vai achar que tem condições, que tem coragem, e não é esse o propósito de Deus para você. Deus ele quer te levar para lugares para dizer assim, enquanto o lugar te proporciona uma coisa, eu, Senhor, proporciono outro, mas você não fica desamparado não. Aí o lugar está dando água, Deus está dando pão. Aí vem os corvos trazendo pão para Elias, e Elias vai se alimentando. Só que o que é que acontece, pregador? Chega uma hora que o ribeiro seca. Chega uma hora que o lugar, né, vai secar de prover aquilo que está precisando. Aí o que acontece? Deus ele vai dar uma outra palavra. Ei, escute. Deus ele não vai deixar você sem uma palavra de ordem. Sempre Deus ele vai te dar uma palavra de ordem. Porque nós estamos diante de uma autoridade de Deus. Estamos diante de uma palavra de Deus. Deus ele não vai deixar você desamparado. Sempre que uma palavra, sempre que um tempo cessar em um ambiente, Deus prepara um outro, mas não deixa você desamparado. Não deixa. Não deixa. Versículo de número 9.
ribeiro secou. E o ribeiro não dava mais água. Mas Deus ainda continuava dando pão. Só que como o ribeiro não dava mais água, Deus agora vai transportar Elias para um outro lugar. Só que aqui tem algo interessante. Olha só, Deus vai dizer: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentasse. Você observa que Deus vai tirar Elias de um lugar, vai colocar Elias em outro. Elias vai mudar de lugar, mas não vai mudar de propósito. Elias, vou repetir, Elias vai mudar de lugar, mas não vai mudar de propósito. Porque Deus, ele vai mudar algumas coisas de lugar, mas Deus, ele não vai mudar o propósito. O propósito de Deus não muda. A vontade de Deus não muda. A palavra não muda. O que Deus falou acontece. A palavra se cumpre. Deus, ele transporta Elias de um lugar, coloca no outro, mas ele estava debaixo da palavra de Deus. Eu mandei a viúva te sustentar. Pregador, Elias vai. Quando Elias chega lá em Sarepta, veja bem, Elias, quando chega para a mulher viúva estava lá preparando ali os gravetos, porque ela tinha um último alimento. Elias, ele estava com sede, porque no ribeiro não tinha mais água. Então Elias, ele continuava sendo sustentado pelos corvos. Deus continuava dando sustento a ele, mas o lugar não dava mais água. Aí Deus leva Elias para um outro lugar. Por quê? Porque o milagre, por mais que Deus muda de lugar, eu falei aqui, o propósito permanece. O lugar sempre vai dar água, mas a fonte do pão, a fonte da palavra, a fonte do alimento continua sendo de Deus. Olhe para cá para você não perder isso. Elias, ele vai para Sarepta. Quando chega lá, ele fala: me dá um pouco de água aí que eu estou com sede. Me dá água que eu estou com sede. E é aqui que nós vamos frear um pouquinho para você entender o que Deus, ele quer falar com você. Elias, ele chega lá e fala: me dá água, porque ele tinha sede. Porque a fonte do pão nunca tinha acabado. O que acabou foi a fonte do lugar. Mas a fonte, que era o Senhor, que dava pão, continuava. Então Deus não vai parar de fazer um milagre. Deus, se precisar, transporta a gente de um lugar para o outro, mas o milagre, a promessa continua se cumprindo. Escute, quando Elias chega lá, aí ele pede água, porque o lugar tinha água. O lugar tinha água. Muito bem, ele pede água. Aí depois ele chega para a mulher: agora me dá também um bocado de pão. Aí a mulher vai dizer: eu não tenho, porque o que nós temos aqui só dá para agora. E não dá para 3. E daqui a pouco a gente vai morrer. Olha o cenário. Tinha uma mulher que não tinha mais esperança. Ela vivia como uma desesperança. Por quê? Porque ela era viúva, era estrangeira. Ela não tinha ninguém por ela. Só era ela e o filho. Mas Elias chega lá, debaixo de uma palavra. E a palavra que Deus, ele coloca, a palavra representa aqui presença. Elias chega lá, naquele lugar, representando ali Deus. Então quando Deus chega em um lugar que não tem a presença, alguma coisa vai mudar. Naquele lugar faltava alguma coisa. Era a presença de Deus. Aí quando Elias chega naquele lugar, aí agora Deus começa a fazer uma obra naquele lugar. Elias pede água, a mulher dá água, mas faltava o pão. E agora, pregador? Eu falei que no ribeiro dava água e Deus mandava o pão pelos corvos. E agora? Agora o cenário mudou, mas o milagre permanece o mesmo, porque o lugar não faltava água, no lugar faltava pão. Mas no lugar que faltava pão, Deus fazia aparecer o pão para sustentar na escassez. Deus, ele olha para o profeta, fala: vai lá, Elias. Ele vai, pede água, dá água. Aí a mulher agora vai dar o pão segundo a palavra do profeta. E veja bem, Deus, ele coloca Elias naquele lugar, e o lugar continua dando água igual dava lá no ribeiro. Aí Deus vai mudar a fonte.
né? Deus vai fazer apenas que lá no Ribeiro eram os corvos. Agora Deus vai usar a vida daquela mulher para ser um canal de bênção para a vida do profeta. Porque o profeta não fica desamparado quando resolve obedecer a voz de Deus. Você não ficará desamparado quando você escolher no seu coração obedecer a vontade de Deus. Qual era o cenário, pregador? Um cenário de desesperança. Era um cenário de abandono. A mulher estrangeira, não tinha ninguém por ela. Mas quando Elias chega lá, a presença de Deus também chega. Eu não sei se você já entendeu, mas quando você chega em um determinado ambiente, a presença de Deus vai junto com você. Quando você chega a um determinado lugar, você carrega a presença de Deus para aquele lugar. E o que está fora do lugar tem que ir para o lugar, porque aonde a presença de Deus está, Deus ele manifesta a sua vontade. Aleluia! Tem gente entendendo aqui. Tem gente entendendo. Deus ele vai te levar para lugares, mas não vai te abandonar neste lugar. Deus ele vai fazer você experimentar coisas de Deus, coisas do céu, mas ele não vai te deixar desamparado. Deus ele vai continuar cuidando de você. Ele vai cuidar de você. Tem alguém entendendo aí? Deus ele vai continuar cuidando. Deus ele não vai te desamparar. Porque, pregador, o que é que tem acontecido nos dias de hoje? Nunca se viu um cenário de desesperança. Nunca se viu um cenário de medo. As pessoas carregam a presença. Tem muita gente, olha para cá, vem para o culto, adora, canta, faz, mas quando chega em casa em um cenário de solidão, porque tem alguma coisa faltando, porque a pessoa nunca deixou Deus ser tudo para ela, ela sempre coloca alguma coisa na frente. Tem gente que precisa deixar algumas coisas de lado. Tem gente que precisa entender que na sua casa só está faltando você confiar nele, você depender dele, você mostrar que sem ele você não é nada. Tem hora que você vai ter que abaixar a força do braço e vai ter que reconhecer que é Deus quem sustenta a tua vida, que é Deus quem sustenta o teu ministério, que é Deus quem sustenta a tua família. E eu estou pregando para uma igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja que não parou. Tem alguém com a mão levantada, então eu vou profetizar. Essa igreja não vai parar. Essa igreja não vai perder a batalha. Por quê? Porque o mesmo Deus que leva para o deserto é o mesmo Deus que ensina no deserto. O mesmo Deus que te carrega para te ensinar é o mesmo Deus que te sustenta no lugar. Tem gente aqui que não vai ser desamparado por causa da prova que está vivendo. Você não vai ser desamparado por conta da dificuldade que você está vivendo. Deus está dizendo para alguém aqui: está vindo socorro hoje, está vindo socorro hoje, está vindo socorro hoje. E quem crê vai adorar. Está vindo socorro. Olhe para cá. O lugar dava água, Deus dava o pão. Quando a mulher recebe a palavra, ela vai fazer o pão. Aí, o pão ela dá para Elias. Aí quando ela volta, lá na botija tinha azeite, tinha farinha. Ei, quando você der ouvido à voz de Deus, o que estava faltando agora Deus vai te dar. O que estava faltando Deus vai colocar. Tem pessoas que precisam entender aqui que o que está faltando na vida é só confiança nele. Porque você está confiando demais em você. Você está confiando muito na tua coragem, na tua capacidade. E você está esquecendo que se Deus não for na tua vida, tu não é nada. Se Deus não for na tua vida, você não passa de amanhã. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: está na hora de você olhar para você mesmo e enxergar que sem mim você não é nada. E eu vou pregar para pessoas que precisam ouvir isso. Deus está dizendo: eu preciso mudar algo na tua vida, mas o teu coração não deixa, porque você está resistindo. Deus está dizendo: eu preciso transformar algo na tua vida, mas você está impedindo. Mas enquanto você não liberar, enquanto você não deixar eu agir,
que não vai deixar você sozinho. Mas você precisa se decidir no seu coração como é que vai ser daqui pra frente. Se você vai ter a mesma postura que está tendo, ou se você vai reconhecer a dependência dele. Se você vai continuar fazendo o que está fazendo, ou se você vai agir e vai dizer: Deus, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim, Senhor. Deus, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim, Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, o lugar sempre vai te proporcionar alguma coisa, mas sempre o pão, a palavra de ordem vai vir dos céus. Alabaxando a Arábia, tem porta que Deus ainda não abriu, porque se Deus abrir a porta, você vai parar de bater na porta dos céus. Tem coisas que ainda não aconteceu na tua vida ainda, porque se Deus permitir agora, você vai deixar de recorrer a Ele. Você vai deixar de ir até Ele. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: está na hora de você deixar a tua coragem de lado e começar a depender dEle, só dEle, por Ele. Enquanto Israel acreditava na sua força, enquanto Elias acreditava que ele era capaz para estar no palácio, que não precisava ir para Sarepta para ser preparado, que não precisava ir para o ribeiro para ser preparado, a promessa de Deus e a bênção de Deus não aconteceu na vida dele nem na vida do povo. Porque para algumas coisas acontecer para a multidão, Deus primeiro precisa consertar algumas coisas em nós. O primeiro passo de grandes coisas acontecer na tua casa, na tua vida, é primeiro você reconhecer que antes de todo ser mudado, é você que precisa ser mudado. Que antes de algumas coisas acontecer na tua casa, primeiro Deus precisa tratar com você. Deus ele cura, Deus ele sara, Deus ele restaura. Vou repetir: Deus ele cura, Deus ele sara e Deus ele restaura. Eu vou falar porque alguém deu um glória ali. Deus ele cura, Deus ele sara e Deus ele restaura. E nessa noite é um culto de cura, é um culto de restauração, porque Deus ele precisa restaurar a tua vida, a tua casa, para se cumprir a vontade dele. Alabaxandarábios. Posso pedir um pouco para com a permissão do pastor, fica de pé adorando. Aleluia. Porque Deus marcou esse culto. Vem vitória, vem louvar. Deus marcou esse culto. Deus marcou esse dia para mostrar para você que uma grande obra precisa acontecer na tua vida. Mas para a grande obra acontecer, primeiro você precisa confiar nele. Você precisa depender dele. Você precisa viver para ele. Porque tem coisas que ficam travadas quando é a gente que acha que pode. Tem coisa que fica travado quando a gente acha que consegue. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, olhe para cá. Eu trouxe você aqui hoje para este culto, para este dia, para me revelar para você, para dizer assim: ei, para um pouquinho e repensa. Porque você está insistindo demais em fazer o que você quer. Aí Deus está dizendo: e a minha vontade fica onde? Meu Deus. Você quer estar no palácio, mas Deus não quer que você esteja no palácio. Você quer estar no auge, mas Deus ainda não preparou o auge para você. O auge não é agora. Você está achando que a hora de se destacar é hoje, mas Deus está dizendo: primeiro deixa eu tratar do teu coração. Primeiro deixa eu tratar da tua vida. Primeiro deixa eu transformar o teu caráter. Primeiro deixa a minha obra se cumprir em você, para depois você viver o meu propósito. Ei, você vai viver processos para viver propósito. Você vai viver processo para viver propósito. Hoje é noite de cura, é noite de restauração. E quem crê vai ser restaurado. Quem crê vai ser renovado. Quem crê vai ser visitado. Nessa noite você vai adorar. Vitória vai louvar e você vai adorar. E você vai bendizer a Ele. Você vai parar de olhar para você e vai começar a olhar para o Senhor. Você vai começar a glorificar a Ele. Vai. Porque enquanto você glorifica, Ele restaura a tua casa. Enquanto você adora,
de chegar no lugar que Deus quer que você chegue. E você vai receber dos céus um renovo. Porque você precisa receber poder para algumas coisas acontecer. E tem coisas que para acontecer você tem que declarar. Deus, Ele está fazendo uma obra de vidas aqui nessa noite. Por quê? Porque você precisa chegar no lugar do propósito. Você precisa chegar no lugar que Deus, Ele vai te colocar para te abençoar. Ei, Deus, Ele está dando uma autoridade para você chegar onde você quer chegar, mas você está sem força. Mas Ele precisa desfazer. Ele precisa quebrar a maldição. Ele precisa quebrar o mal. Ele precisa mandar Satanás embora se for necessário. Mas a obra de Deus vai se cumprir na tua vida, porque o Senhor está vindo na igreja, a Assembleia de Deus de Itaipê, para fazer a sua obra realizar. Receba de Deus aí. Receba a providência de Deus aí. Se alguém sentiu aí, receba de Deus aí. O teu nome está sendo cancelado. Toda vez eu conto a tua família e tua casa, projetos do inferno, nossos irmãos, ai por terra agora, toda enfermidade, ai por terra agora, toda maldição, receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja revogado, todo teu movimento está sendo cancelado. Toda vez eu conto a tua família e tua casa, projetos de inferno estão sendo anulados. Nossos irmãos, ai por terra agora, todo terror, ai por terra agora, toda maldição foi quebrada na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de pé, queridos, receba a tua bênção em nome de Jesus. Quero agradecer, Samuel, Deus te abençoe nessa vitória. Que Deus continue te dando muita graça. Irmãos, tem alguém completando a idade nova? Eu quero orar por você. Os irmãos sabem me dizer se amanhã que vai ter a festa aí, o trio amanhã, o trio vai funcionar? Então vamos suspender o trabalho das irmãs. Porque os irmãos já só ligou um pouquinho, já perturbou a gente aqui. Então o trabalho das irmãs amanhã está suspenso, viu? Porque senão as irmãs não vão conseguir ensaiar. Viu? A não ser que queiram ensaiar lá na casa do pastorado. Não, né? Não dá certo. Amém, queridos? Que Deus abençoe, viu? E eu convido os irmãos a domingo a gente ir lá na igreja, tem algumas coisas para fazer, tem uns entulhos para catar, né? E os irmãos, quanto mais a gente se esforçar para fazer, mais depressa a gente volta para lá. Viu? Porque a previsão do andar na carruagem é o final do ano. Porque a gente está devagar. Mas se a gente acelerar um pouquinho, daqui uns 2 meses a gente chega lá. Então peço, irmão, nos ajude. Amém? E os irmãos vão lá. Se não souber fazer nada, tem uma marreta de 3 quilos lá que os irmãos resolvem tudo. Viu? Amém, queridos? Que Deus abençoe. Tem lanche ali fora, viu? Já está na saída. Tu come e pague, viu? Já está na saída já. Amém, irmão? Porque é para ajudar na igreja. Não sai sem pagar, não. Estenda as mãos para cá.